Eu confesso para vocês que eu adoro histórias de fantasia, onde parece que a criação ela se junta com os seres humanos, assim, sabe, para lutar. Então aquelas histórias assim, onde você tem uma floresta de árvores lutando, um rio que engole exército, os animais junto com as pessoas, né? Eu acho muito legal isso. E então desde o Tolkien até Avatar, o C.S. Lewis, né, nas Crônicas de Nárnia, a Sweet Tooth. Então todas essas histórias, né, de fantasia, parece que elas passam meio que aquela coisa assim de, puxa, é assim que deveria ser, né? Já pensou que legal você tá andando em uma árvore também andando, né? E mas eu queria pensar com vocês hoje o seguinte: e se isso não fosse só fantasia? E se de fato a natureza fosse mais inteligente, mais ativa do que a gente imagina? Parece que a ciência, devagar, ela tem dado alguns sinais de que isso é meio que possível até. Eu estava pesquisando, eu descobri que James Lovelock, que é um químico, e Lynn Margulis, uma bióloga, nos anos 70 eles criaram uma teoria que é meio controversa, tá? Mas é bom para fazer a gente pensar essa teoria, que chama a hipótese de Gaia. E segundo a qual, nessa hipótese, a Terra ela se comporta quase como um organismo vivo, né? Que vai meio que se regulando. Então, o clima, a temperatura, a salinidade dos oceanos, né? A atmosfera, quase como se fosse uma coisa que pensasse, sabe, assim, para que não se destruísse, não se acabasse. Então, por exemplo, né, um dos exemplos que eles dão nessa teoria, que a atmosfera, eu não sou químico, tá, mas foi pesquisar que eu vi isso, que a atmosfera é feita de muitos gases, entre eles o oxigênio e o metano. E parece que esses dois gases eles deveriam se anular em pouco tempo. Mas tem algo, né, na atmosfera, no meio ambiente, que proporciona com que isso fique no equilíbrio, né, e uma coisa não destrua a outra completamente. E aí é óbvio que os cientistas não vão falar que, tipo, a Terra pensa, né, ou que, sei lá, tem uma consciência ou uma vontade. Mas que, de alguma forma, ela reage, ela resiste, ela vai respondendo. A pergunta que os cientistas fazem é se a Terra ela vai ter a capacidade de reagir e responder à degradação rápida que está acontecendo, né, porque nunca aconteceu tão rápido igual tem acontecido ultimamente. Mas, ao longo da história, eles percebem que ela vai respondendo. Um outro exemplo disso, de como a natureza é muito mais viva do que a gente imagina, é uma pesquisadora canadense chamada Suzanne Smard, não sei. E ela demonstrou uma coisa interessante. Ela disse que as árvores conversam. Vocês já viram essa teoria? É muito legal, que ela fala assim que por meio das raízes e dos fungos, elas formam uma verdadeira rede subterrânea, como se fosse uma internet, né? Ela até brinca com o nome, ela chama de Woodwind Web. E de tal forma que as árvores elas compartilham nutrientes, por exemplo, né? Então elas percebem que uma das árvores está com menos nutriente e as outras as disponibilizam através das raízes nutriente para essa árvore. Se uma árvore é atacada por uma praga, ela manda um sinal um químico, né? E aí aquilo altera a composição da árvore para poder combater a praga em outras árvores, né? Para que não destrua totalmente. Diz que até assim, elas até cuidam das plantas mais novas. Para que, por exemplo, uma planta nova ela não cresça de uma vez, né, em direção ao sol e o caule dela fique fraco. Então as árvores mais velhas vão fazer sombra naquela árvore de propósito, para que ela possa engrossar e ficar forte, né? Então assim, é quase como se a natureza, se a floresta ela fosse uma comunidade que cuida, né, de si mesma. Ou seja, a ciência moderna então tem mostrado como que a Terra reage, se organiza e se protege. Mas o que eu queria pensar com vocês hoje é o seguinte: e se a Bíblia já tivesse falado isso pra gente há milhares de anos atrás? Então, o tema meu dessa manhã, né, e o meu primeiro ponto é a luta de Adamá. Então, a gente está falando sobre esse tema, né, Adamá. Adamá é a palavra hebraica para terra. E quando nós olhamos para a Escritura, nós percebemos que a terra, Adamá, ela não é só um pano de fundo para o ser humano, né, não é só um palco onde o ser humano vai ser o protagonista,
Mas nas escrituras, a gente tem visto isso ao longo dos domingos, a própria terra ela é protagonista. Então é a terra que cria a vida. Semana passada a gente viu que a terra ela testemunha contra o mal. E hoje eu quero mostrar para vocês como que a terra ela se engaja na luta pela vida. Então o primeiro texto que a gente vai ver é o texto de Juízes 5. Antes da gente ler, deixa eu só explicar o contexto, né? O povo de Israel estava sendo oprimido por um exército muito mais forte do que eles, liderado por um comandante chamado Cícera. E esse comandante ele tinha 900 carros de guerra, o que naquela época corresponderia, tipo, sei lá, tanques de guerra, né? Eram carros de ferro que ele tinha, 900 carros de ferro. E Débora era a profetisa que era a líder do povo de Israel. E aí Deus manda então que ela chame um cara chamado Baraque para comandar o exército. E o Baraque só aceita ir para a batalha se Débora fosse junto dele, né? Porque ela de fato era a líder do povo de Israel. E eles lutam, né, contra esse exército desse rei, né, desse comandante que tinha um poder de guerra muito superior a eles. Eles vão lutar então perto ali do leito seco de um rio. E algo surpreendente acontece. Cai uma tempestade violenta, o rio transborda e os carros de ferro eles atolam na lama e os caras não conseguem lutar com os carros que eles têm. E aí o exército de Israel consegue derrotar aquele povo inimigo. Então quando Débora, depois que vence, né, no capítulo 5 de Juízes, ela faz um cântico descrevendo essa batalha. E olha o que ela diz no verso 20 e 21. Ela fala assim: lá do céu as estrelas lutaram, desde os lugares dos seus cursos lutaram contra Cícera. O ribeiro de Quizon os arrastou. Quizon, o antigo ribeiro, avante, ó minha alma, firme. Percebe o que ela está falando? No cântico de Débora, ela está descrevendo como se a própria criação tivesse levantado, as estrelas, as nuvens, como se tivesse mudado ali a atmosfera, feito a chuva, e aí o rio se levanta e ele devora os carros de guerra. Vamos ver uma segunda passagem, 2 Samuel 18. Aqui o cenário é outro. Davi é o rei, Absalão, filho dele, se levanta contra ele, começa uma guerra civil para tomar o trono. E aí, a hora que a batalha se intensifica, o exército de Absalão foge para uma floresta. E olha o que diz o texto bíblico lá em 2 Reis, 2 Samuel 18, a partir do verso 8. A batalha se estendeu por toda aquela região. E naquele dia, olha isso, a floresta consumiu mais gente do que a espada. Absalão, montado em sua mula, encontrou-se com os homens de Davi. Quando a mula passou debaixo dos ramos de um grande carvalho, a cabeça de Absalão ficou presa nos ramos. Ele ficou pendurado entre o céu e a terra, enquanto a mula que ele montava passou adiante. Meu filho tem uma Bíblia, como é que fala? Uma Bíblia de HQ, né? E aí ele estava lendo essa história e ele falou que na história lá, o que o cara desenhou, os animais vão atacando o exército, sabe? E tipo, os caras vão ficando meio que presos assim na floresta, né? E vão caindo. E é mais ou menos isso mesmo que o texto está falando pra gente. E quando Absalão passa debaixo do carvalho, o texto deixa meio que no ar assim, né? Não como se ele, sei lá, distraidamente se enroscasse, mas quase como se o carvalho fizesse o cara ficar preso. Como se a natureza, de novo, lutasse a favor deles. E o último texto é Josué 10, onde a gente vê uma não ação da criação que beneficia o povo de Israel. Então Josué está liderando uma batalha contra 5 reis, né, que se unem para destruí-lo. E a batalha está favorável para o povo de Israel, mas o dia está acabando. Então Josué faz uma oração ousada, e ele pede para que o sol fique parado no céu. E o relato vai dizer para a gente que o sol permaneceu imóvel e o dia se prolongou. Então vamos ler o que acontece lá em Josué 10. E aconteceu que enquanto eles fugiam de Israel, na descida de Bet-Horon, o Senhor fez cair do céu sobre eles grandes pedras, até a Azeca, e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedras do que os que foram mortos à espada pelos filhos de Israel. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. E na presença dos israelitas ele disse: Sol, detenha-se em Gibeon, e você, lua, pare no vale de Aijalon.
O sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou dos seus inimigos. O sol se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se por quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a esse, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Então, mais uma vez, te vê os astros, né, tipo, parando para poder lutar junto com o povo de Deus. E aí eu sei que você deve estar pensando assim, pastor, mas isso é só figura de linguagem, né? Isso é só metáfora. É um jeito de falar. E mais do que isso revela uma forma de pensar muito primitiva. Até essa ideia de que o Sol parou, quando a gente sabe que na verdade é a Terra, né, que gira em volta do Sol. Tudo isso só mostra pra gente que esse povo tinha uma visão muito estreita de mundo. Agora, o que eu queria pensar com vocês hoje é o seguinte. Se a gente desprezar a forma que os textos antigos foram escritos, considerando só como figura de linguagem, ou só como uma visão primitiva, pode ser que nós percamos uma verdade que os textos antigos podem nos ensinar ainda hoje. E aí eu estou lembrando do Ailton Krenak, né, quando ele fala que se tem algum futuro para a gente é um futuro ancestral. E ele vai falar assim, né, fomos nos alienando desse organismo de que somos parte, a Terra. E passamos a pensar que ele é uma coisa e nós outra, a Terra e a humanidade. Ou seja, o Krenak está falando aquilo que eu tenho falado todos os domingos. Que não tem como a gente olhar como se nós fôssemos diferentes, né, desse planeta. Como se fôssemos uma coisa separada dele. Então, nesse sentido, o que eu queria que você percebesse? Reparem numa coisa. Dentro daquela cultura que os textos foram escritos, os elementos da natureza eles eram considerados deuses. O sol, a lua, as estrelas, eles eram adorados por todos os povos da região como deuses. As montanhas, os rios, os bosques. Cada uma dessas coisas, se eles não eram divinizados, eles acreditavam que tinha um Deus que cuidava desse lugar. Né? Os próprios animais, as pedras, tudo isso era celebrado e cultuado como se fosse um Deus. Então, nesse contexto, o que o texto está mostrando para a gente é que tem algo diferente. Está dizendo que toda a criação, inclusive aqueles que eram tidos como deuses pelos povos vizinhos, eles obedecem o Deus de Israel. E de alguma forma eles se engajam com o povo de Deus para lutar em favor desse povo e em favor desse Deus. Então a criação toda ela é vista como aliada que participa ativamente disso que esse Deus está construindo, disso que esse Deus está fazendo, da forma que ele está se movendo na história. E aí Paulo vai falar para a gente lá em Romanos 8 que a criação geme esperando o dia, né, como a gente leu aqui no culto, que ela vai ser libertada da escravidão e da corrupção, junto com os filhos de Deus. E essa palavra gemer, né, no texto lá de Romanos, ela está associada ao trabalho de parto, mas a palavra em si, ela pode ser tanto associada ao trabalho de parto, como ao gemido que os soldados davam no final da batalha. Sabe aquela hora que você vê aquela cena, né, tipo de batalha, que a poeira, a fumaça tá baixando? E aí, tipo, os caras vão olhando assim, só tem corpo estendido no chão. E aí no meio dos corpos você vê uns caras se mexendo assim, e a gente sem pedaço, faltando perna, faltando braço, e os caras estão gemendo, perdendo sangue. A ideia é essa também, desse tipo de gemido, né? Então, se a criação geme esperando a redenção, a pergunta, e eu acho que é isso que a gente tem que se fazer, é o seguinte: de que lado que a gente está nessa luta? Porque em vez de escutarmos esse clamor e nos unirmos a ele, muitas vezes somos nós que tapamos os ouvidos e nos omitimos. Inclusive sabotamos essa batalha. E nesse sentido eu percebo duas visões de mundo que são opostas e que trabalham dentro dessa luta. Esse é meu segundo ponto. A primeira visão, né, que é a oposta, é a visão religiosa conservadora. E agora eu estou falando de cristianismo. Porque o cristianismo, influenciado pelo fundamentalismo, pelo conservadorismo, ele criou essa ideia de que o que importa para Deus é salvar a alma das pessoas. E aí, se o que vale é a alma,
Tanto faz o que acontece com o universo, tanto faz o que acontece com a criação. E tanto é que os cristãos conservadores são os que menos se engajam, né, nessa questão toda do meio ambiente, da mudança climática, o pessoal que fica negando que esse negócio existe, está acontecendo, são os cristãos conservadores. Então, olha como que essa visão, ela coloca a gente do lado oposto daquilo que a gente vê ao longo das Escrituras. Que o povo de Deus vai lutando junto com a criação para poder libertar o cosmos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E aí, se você juntar essa visão conservadora com a influência da teologia da prosperidade, e o que a teologia da prosperidade faz? O crente evangélico típico, né, do Brasil, ele não está nem preocupado mais em ir para o céu. Porque o que o cara quer é viver o paraíso aqui na terra. Um paraíso do quê? De consumo. Tanto é que se você olhar os pastores das grandes igrejas evangélicas, os caras não têm vergonha nenhuma de ostentar um monte de roupa de grife, relógio caro, viagem de luxo, por conta dessa teologia da prosperidade, que transformou o céu no quê? Nesse mundo que a gente está vivendo. O céu é você poder consumir cada vez mais, porque Deus te fez cabeça e não te fez cauda. Então você tem que prosperar. Então o povo está nem preocupado mais em ir para o céu. E aí a gente não se preocupa com o meio ambiente, com a criação. Então, esse é um perigo que a gente corre. O segundo perigo é a visão progressista secular mais radical. Por quê? Porque se a visão progressista secular ela é a mais engajada na luta pelo meio ambiente, de fato ela é, não tenho o que falar, né? O pessoal que mais milita para preservar, para recuperar, é o pessoal que está fora da igreja muitas vezes e que está preocupado com o meio ambiente. Mas quando você olha para essa visão assim, tipo, elevada a um extremo muito radical, ela vai entender o seguinte, que o ser humano é o problema do planeta Terra. Então era melhor que a gente não tivesse aqui. É aquela conversa, lembra aquela conversa do filme do Matrix, quando o agente Smith está conversando com o Morfeu? Não sei se vocês lembram dessa cena. E aí ele está tentando interrogar o Smith está interrogando o Morfeu, e aí a cena é mais ou menos assim. O Smith fala assim para o Morfeu: eu tentei classificar vocês, seres humanos. Eu descobri que vocês não são mamíferos. Porque todo mamífero desse planeta, ele está em um ambiente, ele está em um lugar e ele acaba entrando em sintonia com o meio ambiente de tal forma que fica tudo equilibrado. Mas vocês humanos, ele fala assim, vocês mudam para um lugar, vocês se multiplicam, vocês acabam com o recurso natural e vocês têm que mudar para outro lugar e fazer tudo de novo. Ele fala assim, sabe qual é o único organismo que tem esse mesmo comportamento? O vírus. E aí ele olha para o Morfeu e fala assim, vocês são o mal desse planeta. Vocês são um tumor para esse planeta. E aí, sabe o que eu descobri? Eu descobri que tem um pessoal, um movimento ambientalista chamado Voluntary Human Extinction Movement. O que esses caras defendem? Defendem que nós, seres humanos, paremos de ter filhos para que uma hora acabe com a humanidade e o planeta possa se recuperar. A ideia é essa. E parece que é ficção, né? Mas um naturalista britânico, David, eu não sei pronunciar o nome dele, Attenborough, vou nem pedir ajuda aqui. Ele fala assim, ó, nós somos uma praga sobre a Terra. Isso vai se voltar contra nós nos próximos 50 anos ou mais. Não é apenas a mudança climática, é simplesmente a questão do espaço, de lugares para cultivar alimentos para essa imensa multidão. Ou limitamos o crescimento da nossa população, ou o mundo natural fará isso por nós. E o mundo natural já está fazendo isso agora. Então são duas visões de mundo opostas, mas igualmente distorcidas. Uma que descarta a criação e outra que descarta a humanidade. E ambas distraem a gente daquilo que importa, que é o quê? Que a gente se una à terra, a Adamá, para podermos salvar o ambiente. Lá em Ezequiel 36, é muito interessante que eles chamam de o evangelho do planeta, né? O evangelho da terra. E lá a terra está arrasada, né, por conta do exílio, e aí o profeta começa a profetizar para a terra. Ele fala assim, se alegre, terra, porque eu vou trazer de novo gente sobre você. Porque parece que para a terra ficar bem, para ela ficar alegre, ela precisa que tenha
tenham pessoas, que tenham animais, né? Porque a Shalom de Deus é isso, né? Essa harmonia de todos os seres. Então a boa notícia do nosso lado e ao nosso favor, e que é o único capaz, na verdade, de reconciliar o cosmos e garantir com que toda a criação não fique à mercê dos nossos erros. Então, esse é meu terceiro ponto, a vitória cósmica de Cristo. No começo eu falei para vocês sobre como que essas histórias de fantasia, né, onde a natureza e os seres humanos se juntam, como que esse negócio me fascina. Mas sabe uma coisa que eu percebo nessas histórias? Todas elas têm a mesma coisa dentro do enredo delas. E sabe o que é? Todas elas têm uma promessa, uma profecia, de que um dia vai aparecer alguém. E esse escolhido vai ser aquele que vai ser capaz de juntar todos os seres para poder lutar contra o mal e contra o caos. Então, no Senhor dos Anéis, por exemplo, são os hobbits, né? Primeiro o Frodo junta a Companhia do Anel, depois você tem o Pippin e o Merry, né? Que eles vão convencer os entes, né? As árvores a lutarem ao lado deles. As Crônicas de Nárnia, você sempre vai ter uma criança, né? Que vai juntar todos os seres ali. O Avatar, você tem o Jake Sully, né? Que vira o Torak Maktu, que é o cara que vai juntar também todo mundo. Ou seja, sempre tem um cara que é o escolhido, uma pessoa, uma mulher que vai ser aquele que vai juntar. E nas escrituras não é diferente. Por quê? Porque nas escrituras, quando a gente olha para o Antigo Testamento, tem o arquétipo desse guerreiro que junta todo o povo para lutar. E é Josué. Josué é o cara que vai ser sempre a figura do líder militar que vai dirigir, né, o povo e toda a criação para poder lutar a favor de Deus. Acontece que Josué é um nome em hebraico. Você sabe como é que é o nome Josué em aramaico? Jesus. Jesus é o novo Josué. E aí que está o lance interessante, né? Porque se o antigo Josué orou para que o sol não se colocasse, para que ficasse dia, para que o exército pudesse aniquilar os seus inimigos, sabe como é que o novo Josué luta? Ao invés do sol continuar brilhando, o sol ficou escuro. Está lá em Mateus 27, fala assim: a partir do meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde. Ou seja, o antigo Josué precisou que o sol brilhasse para que o exército pudesse aniquilar os inimigos. O novo Josué, ele vence quando o sol se escurece e ele perdoa os seus inimigos. E morre na mão deles, trazendo com isso reconciliação sobre todo o cosmos. Ao se entregar em favor de seus inimigos, Jesus conseguiu reconciliar toda a criação. Porque ele morreu a morte que era nossa, que a gente merecia, para a gente poder viver a vida que era dele. É por isso que lá em Colossenses 1:20, que a gente leu, Paulo vai falar que Cristo reconciliou todas as coisas, tanto nos céus quanto na terra. Aliás, tanto nos céus quanto na terra. E lá em Efésios 1:10 fala que o plano de Deus era fazer convergir nele todas as coisas, nos céus e na terra. Então, em Cristo, a visão conservadora ela se mostra insuficiente, porque Deus não está preocupado só com as nossas almas. Ele quer o nosso corpo redimido. Ele quer o mundo todo redimido. E em Cristo, essa visão progressista radical também se mostra limitada, porque nós não somos simplesmente o vírus, né, que está destruindo esse mundo. Na verdade, a restauração do mundo vem quando todos os filhos de Deus estiverem restaurados. Então, na cruz, a vitória não é só humana, ela é cósmica. Aí eu pergunto para vocês, para encerrar, se há da má luta, a pergunta é, de que lado você está? Você pode continuar omisso e não se envolver nessa batalha. Você pode desistir da humanidade como se não tivesse esperança. Ou você pode se juntar ao novo Josué, Jesus Cristo, para poder restaurar todas as coisas. E como que a gente faz isso na prática? Essa que é a grande pergunta, né? Eu vou deixar algumas sugestões, tá bom? Primeira delas, ano que vem é ano de eleições.
E a gente vai eleger não só o governo, como é que fala? Executivo, né? Tanto federal quanto estadual, mas também o legislativo. Então priorize pessoas que estão lutando e que têm essa pauta, né, do meio ambiente, do desenvolvimento sustentável. Porque é uma coisa interessante, né? Um dia eu estava ouvindo a Raquel Arouca, que já estava aqui com a gente e tal, né? E ela falou uma coisa interessante numa das lives que ela faz, que a maioria dos evangélicos é a favor do meio ambiente. Mas na hora de votar, a gente vota totalmente errado, entendeu? A gente vota em caras que não representam isso. Então, se a gente quiser mudança, a gente precisa se engajar nisso também. Para colocarmos lá pessoas que vão fazer com que a coisa ande. Outra forma da gente se engajar é nós mudarmos nossos hábitos de consumo. Então, isso que a gente está querendo fazer com as crianças, né, da feira de troca, é um jeito da gente começar a ensinar os nossos filhos que, cara, você não precisa estar toda hora comprando coisa nova. E aí a gente precisa começar a trazer isso pra gente também. Então, até a gente estava falando, né, eu, a Denise, a Laura, né, a gente estava conversando, a gente vai fazer essa primeira experiência com as crianças, mas a nossa ideia é trazer isso para os adultos também. Como que a gente pode, na comunidade, fazer com que, sei lá, de repente a gente faça mais trocas, entendeu? Troca de livro, troca de roupa, não sei, sabe, pra gente não ficar toda hora comprando, comprando, comprando. De tal forma que isso vai virando um hábito dentro da gente. E uma coisa muito simples, né? Está na nossa campanha aí, ó. Traga teu copinho, traga sua garrafinha, sabe? Vamos tentar. Nosso sonho era acabar com os descartáveis. É que sempre tem visitante, né? Então, de certa forma, a gente precisa ter, mas a ideia é, vamos tentar reduzir, vamos tentar tirar. Para quê? Para que de forma prática você possa lutar a favor de Adamar. Amém? Vamos orar? Pai, te agradeço, a Deus, por essa palavra. É um desafio para mim, um desafio para a comunidade, para a igreja, porque nós evangélicos, nós não nos preocupamos, a Deus, com a criação. A gente fala muito da boca para fora. Eu peço a Deus que a gente, quanto igreja, quanto Novo Norte, que o Senhor nos ajude, ó Pai, para que nós possamos nos envolvermos cada vez mais, ó Deus, nessa luta que é a tua luta, Pai, para restaurar, para redimir, para poder libertar toda a criação, ó Deus, da opressão que o nosso pecado joga sobre ela. Então, ó Deus, faz de nós, ó Deus, um povo diferente, um povo consciente, ó Deus, um povo que de fato se engaja, meu Pai, nas causas ambientais, sociais, de tal forma que quem olhar para a gente possa ver um pedaço daquilo que vai ser o novo céu e a nova terra. É o que nós te pedimos, ó Deus, confiando na tua graça, no teu amor. Amém.